O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 2412/09, de autoria do vereador Isaac Demani, que obriga todas as entidades friburguenses que recebem subvenções do município a prestarem conta e dar outras providências. Projeto de lei número 2585/09, de autoria do vereador Isaac Demani, que destina ao chefe de família que tenha filho portador de deficiência ou mobilidade reduzida a preferência na aquisição de unidades habitacionais populares em Nova Friburgo. Projeto de lei número 2502/09, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que destina à mulher chefe de família a preferência na aquisição de unidades habitacionais populares em Nova Friburgo. Projeto de indicação legislativa número 5.794/10, do vereador Luciano Faria, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de criar o programa Nova Friburgo Saudável, no âmbito do município de Nova Friburgo. Projeto de indicação legislativa número 6.411/10, do vereador Renato Abirrâmia, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de modificar a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde na forma desta indicação legislativa. Projeto de indicação legislativa número 7.147/10, do vereador Renato Abirrâmia, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de estabelecer na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde a obrigatoriedade de identificação do médico em todas as unidades. Projeto de indicação legislativa número 7.695/10, do vereador Renato Abirrâmia, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de criar centro de tratamento e atendimento para fumantes na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde do município. Projeto de indicação legislativa número 5.506/09, do vereador Cláudio Damião, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de reajustar a remuneração dos conselheiros tutelares. Projetos de indicação legislativa número 7.757/10, do vereador Cláudio Damião, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que concede adicional de risco aos guardas municipais de Nova Friburgo. Projeto de indicação legislativa número 7.071/10, do vereador professor Pierre, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar anteprojeto de lei complementar que crie um dignificante plano de cargos e salários para a Guarda Municipal de Nova Friburgo. Projeto de indicação legislativa número 7.107/10, do vereador professor Pierre, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar anteprojeto de lei complementar que crie um dignificante plano de cargos e salários para os profissionais de saúde do município de Nova Friburgo. Projeto de indicação legislativa número 7.351/10, do vereador professor Pierre, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar anteprojeto de lei que disponha sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Veja agora na íntegra a sessão do dia 15 de fevereiro de 2011. Senhores
Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta quarta reunião da quinta sessão ordinária. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, senhores vereadores, eu gostaria de convidar o vereador Nami Nassif para tomar assento novamente nesta casa como vereador. Já assinou o livro de posse devidamente. E também aproveitar esta sessão e, ao final do ano passado, em dezembro de 2010, nós convocamos por jornal e por correspondências a todos os aprovados no último concurso da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Todas as vagas que ainda não haviam sido preenchidas, nós convocamos todos os aprovados e alguns deles já haviam passado em outro concurso, e alguns outros tantos desistiram. Fato é que somente 2 dos que passaram ainda manifestaram interesse em trabalhar conosco na nossa casa, e eu gostaria de convidar agora, nesse momento, para que assinasse o livro de posse o senhor Dirceu Aloysio Spitz, conhecido nosso, já por toda a Câmara Municipal de Nova Friburgo, e o senhor Everardo Abreu Monerá Solon de Pontes, para que nesse ato também tome posse nosso querido Dirceu Aloysio Spitz, devidamente agora funcionário da nossa Câmara Municipal de Nova Friburgo. Não gosta, não. Obrigado, Sérgio. Obrigado. E o nosso querido Everardo Abreu Monerá Solon de Pontes, aqui também. Portanto, como presidente da nossa casa, eu desejo boas-vindas, que os senhores tenham aqui uma carreira muito próspera na nossa casa. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Portanto, empossados os nossos queridos amigos e funcionários, infelizmente, outras pessoas não manifestaram a vontade de ingressar aqui às fileiras da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Feito isso, vamos começar os nossos trabalhos, solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência. Expediente da reunião do dia 15 de fevereiro de 2011. Projetos de lei do Executivo Municipal institui o Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo, FDNF, e dá outras providências. Acrescento o inciso 5 ao artigo 3º da Lei número 3.894/2011, do excelentíssimo vereador Marco Medeiros, dispõe sobre a obrigatoriedade de cursos de reciclagem e monitoramento das condições de saúde de motorista de ônibus no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre o horário permitido para obras e serviços relacionados à manutenção de vias públicas que
que não sejam de caráter emergencial no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Reparo no calçamento da rua Nível Badini Tomás, Jardim Califórnia. Reparo da estrada do Girassol. Desratização nas praças Getúlio Vargas e Demerval Barbosa Moreira, Centro. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Desapropriação para a construção de habitações de interesse social de terreno localizado na Chácara do Paraíso. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Reparo e conserto da estrada Fazenda da Laje. Corte de árvores nas proximidades do condomínio Dom Bosco Cordoeira. Aumento do efetivo de linhas de ônibus para o Cordoeira. Aumento do efetivo das linhas de ônibus para o Vale dos Pinheiros. Limpeza e capina da Avenida Adolfo Lage, Jardim Ouro Preto. Reparo da ponte localizada no Suspiro. O excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Reparo nas bocas de lobo localizadas no encontro das ruas Domingues de Souza Pinel e Manuel Domingues Sobrinho, Jardim Califórnia. Desobstrução da rua Luiz Schotts Corgo Danta. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Recapeamento asfáltico da rua Maranhão, Bela Vista. Recapeamento asfáltico da rua Minas Gerais, Bela Vista. Retirada de terra da subida do bairro São Cristóvão Lazaredo. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia com o senhor Antônio Lobianco pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o estudante de medicina veterinária da UF, Felipe da Silva Ferreira e outros, pela realização de mais de 300 atendimentos e 100 cirurgias gratuitas no abrigo onde se encontram cães e gatos vitimados pela tragédia. Com a equipe de resgate Búzios Mata Atlântica, pelo incansável socorro a animais vítimas da catástrofe. Com a senhora Eveline da Silveira e outras pelo trabalho voluntário realizado no abrigo onde se encontram cães e gatos vitimados da enchente. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a AMPA e outros pela doação realizada em prol das vítimas da catástrofe que assolou a comunidade friburguense. Com a senhora Maria Helena Salarini de Lucena, pela dedicação com os pacientes que sofreram drásticas consequências das fortes chuvas. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Alcir da Fonseca Lima e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com os familiares do senhor Manuel Eduardo Mendes Berbet pelo seu falecimento. Comunicações do Executivo Municipal por meio do ofício de gabinete número 107 de 2011, comunicando que o prefeito municipal Heródoto Bento de Melo não compareceu à sede do Executivo Municipal para ser reintegrado em seu cargo, ofício em anexo. Vou passar a leitura do ofício. Ofício do gabinete número 107/2011. Senhor Presidente, Nova Friburgo, 14 de fevereiro de 2011. Senhor Presidente, com os nossos cumprimentos e tendo em vista o disposto no decreto 29 de 11 de fevereiro de 2011, estamos comunicando a Vossa Excelência que o prefeito municipal, Dr. Heródoto Bento de Melo, não compareceu à sede do Executivo nesta data e horário apontados para ser reintegrado em seu cargo como explicitado naquele edito de nossa autoria. Nessa mesma senda, e para vosso conhecimento, transcrevemos a seguir a íntegra da certidão exarada das folhas 23 do livro destinado à lavratura, termos de transmissão de cargo do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, pelo servidor designado para a condução desse evento, Dr. Carlos Henrique Correia. Aspas. Termos circunstanciado aos 14 dias do mês de fevereiro de 2011, às 10 horas, na sede do Governo Municipal, Palácio Barão de Nova Friburgo, eu, Carlos Henrique Correia, funcionário municipal estável, matrícula 416, compareci por determinação do senhor Demerval Barbosa Moreira Neto, o qual, através do decreto número 29 de 11 de 2 de 2011, publicado na Voz da Serra em 12 de 2 de 2011, determinou-me que transmitisse o cargo de prefeito municipal ao senhor Heródoto Bento de Melo, considerando que a Câmara Municipal de Nova Friburgo, através do Decreto Legislativo 9.235/2011, negou prorrogação a pedido de licença médico ao referido senhor. Desta forma, compareci
à sede do governo no horário determinado, sem que, porém, comparecesse o senhor Heródoto Bento de Melo ou ao menos justificasse o não comparecimento. Transcorridas 2 horas sem que houvesse qualquer alteração no quadro já mencionado, ou seja, o comparecimento ou qualquer forma de justificativa, achei por bem lavrar o presente termo, considerando transmitida a tarefa a mim atribuída, e assim o faço, lavrando o presente que vai por mim assinado e pelos demais presentes. Atenciosamente, Carlos Henrique Correia. Sem mais para a oportunidade, firmamo-nos com protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hamilton Sampaio da Silva, procurador do município. E há uma segunda comunicação da Secretaria Municipal de Educação, por meio do ofício de gabinete número 14, comunicando o diagnóstico das unidades escolares municipais. Está ali o expediente, senhor presidente. Pela ordem. Pois não, vereador. Solicitar a inclusão, pela passagem do aniversário do Oliveira, que é companheiro nosso aqui da Câmara, guarda municipal, que completou aniversário no sábado. Pois não. Mais alguma inclusão? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Reinaldo. Gostaria também que fizesse uma inclusão em pauta, pela passagem dos 50 anos de casado do Dr. Luiz Carlos Lobo e a senhora Eunice Brito Lobo, e também do senhor Murilo Sérgio Mota Figueira e Cláudia Lobo Figueira, também pela passagem dos seus 25 anos de casado, que estavam, inclusive, comemorando num cruzeiro pela América Latina. E do meu querido amigo e sobrinho, Alex Oliveira, locutor esportivo de Nova Friburgo, pela passagem de seu aniversário também no último dia 12. Pois não. Mais alguma inclusão? Não havendo inclusão, os vereadores que aprovam as inclusões em pauta permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Ordem. Vereador Jorge Carvalho. Eu gostaria de pedir autorização ao ilustre vereador, meu companheiro de partido, doutor Renato Abihammer, para acompanhá-lo desse voto pela passagem do aniversário do senhor Antônio Lobianco, figura tradicional da nossa cidade, pessoa que ao longo dos anos atuou no comércio da nossa cidade, da Galeria Universal, esposo de Dona Ivone, nossa diretora, eterna diretora do Colégio Estadual de Nova Friburgo, hoje Jamil Eljaic, e um grande amigo do meu saudoso pai. Se Vossa Excelência permitir, eu ficarei muito honrado de poder acompanhá-lo nesse voto. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Vereador Renato. Realmente, o senhor Antônio Lobianco e a dona Ivone constituem um casal extraordinário aqui na nossa cidade. O senhor Antônio, na Galeria Universal, empresário de Nova Friburgo, durante muitos anos exerceu suas atividades, e ele está fazendo 95 anos. E não parece, porque ele está completamente, fisicamente, em condições de como se tivesse 70 anos. Realmente, o senhor Antônio Lobianco é um exemplo para todos. E eu agradeço ao vereador Jorge Carvalho e fico honrado pela sua assinatura conjunta. Senhor presidente, questão de Vereador ordem. Eu queria também pedir autorização ao vereador Renato Abihammer para poder subscrever o voto com o senhor Antônio Lobianco. Antônio Lobianco é o pai do nosso amigo Ronaldo Lobianco, um homem que está sempre com a gente ali conversando, um homem do bem, e um empreendedor, um homem que gerou emprego, fez muito para a cidade. Com toda a honra. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu quero parabenizar o doutor Luiz Carlos Lobo e a senhora Eunice Lobo. O doutor Luiz Carlos Lobo, todos nós conhecemos, cirurgião aqui dos mais respeitados na nossa cidade, que completaram 50 anos de casado, né? Ao Luiz Carlos Lobo e à senhora Eunice, né, os meus parabéns, minhas congratulações, e tenho certeza que a Câmara toda também vai aprovar esse voto, assim como a sua filha e o seu genro também, Cláudia e Murilo, que também, na mesma semana, completaram 25 anos de casado. E, mais uma vez, dizendo aqui do Alex Oliveira, né, pessoa muito respeitada aqui no meio esportivo, uma pessoa que realmente prestou relevante serviço ao esporte friburguense, também completou 43 anos no último dia 12. Aqui fica também o meu voto de congratulação e tenho certeza que a Câmara toda, todos os vereadores irão aprovar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Salientar as atuações de Maura Helena Salarini de Lucena, eu que tive o privilégio
de presenteá-la com o título de cidadã friburguense, pela dedicação que ela teve e tem com os pacientes que sofreram nessas drásticas chuvas que caíram no município de Nova Friburgo. A Maura também, que é voluntária do INCA, a única que atende como fisioterapeuta aqui em nossa cidade. Os outros votos que faço, saliento dois, um para a Ampla e o outro para a Petrobras, pelas doações realizadas em prol das vítimas da catástrofe que assolou a comunidade friburguense. A Petrobras chegou a disponibilizar alguns helicópteros para poder, logo no primeiro momento, levarem alimentos, levar água e assim sucessivamente roupas e fazerem resgates em pontos da nossa cidade que estavam ilhados. Então, vale, nesse momento, realizar esse voto de congratulações, porque a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Temos que sermos gratos. As pessoas são milhares e até milhões delas, porque todo mundo está de olho para Nova Friburgo, mas vale a pena salientar o trabalho da Petrobras, da Ampla e da Maura, que é a nossa fisioterapeuta. Vereador Manuel Martins. Eu queria pedir permissão ao nobre vereador Reinaldo Rodrigues que pudesse assinar esse voto que faz com o doutor Luiz Carlos Lobo. É um grande amigo que eu tenho de muitos e muitos anos. Se hoje a minha esposa está viva, eu devo, abaixo de Deus, uma gratidão a ele muito grande. Ele operou ela quando precisou. E eu parabenizo por esse voto que Vossa Excelência faz e me desse essa honra de assinar junto. Perfeitamente, vereador. Eu também gostaria de salientar que o doutor Luiz Carlos Lobo foi de uma importância muito grande na minha vida, já que a minha filha, aos 9 anos, teve uma peritonite aguda e ela teve que ser operada com urgência, teve que colocar, inclusive, o intestino todo para fora, fazer lavagem, o doutor Renato sabe bem como é que é isso. E, abaixo de Deus, com certeza, foi o doutor Luiz Carlos realmente que, graças a Deus, a minha filha está conosco até hoje. Então, eu devo muito ao doutor Luiz Carlos Lobo, é um médico realmente, um cirurgião de maior respeito em nossa cidade, e por esse motivo também é que faço esse voto de congratulação. Senhores vereadores, após as considerações. Pois não, vereador. Só uma observação, porque o excelentíssimo vereador, na hora de ler o UF, e é o ENF. Os estudantes que ajudaram e muito aqui são da Universidade Estadual, né, em Campos, e fundamental, criada por Darcy Ribeiro, e vieram aqui para Nova Friburgo, fizeram mais de 300 atendimentos aos animais, mais de 100 cirurgias, todas elas gratuitas para os animais que estavam aí perdidos depois dessa tragédia das chuvas. Então fizeram um trabalho realmente fascinante. Por isso, só fazer essa correção da UENF, agradecer lá ao UENF pela sessão desses profissionais e estudantes também que aqui vieram proceder a essas cirurgias e atendimentos. Presidente, vereador Jorge Carvalho. Nós estamos aí na análise dos votos de congratulações. Se Vossa Excelência autorizar, eu gostaria de incluir em pauta voto de congratulações, aproveitando a presença aqui do nosso secretário de comunicação, Davi Macena, que aniversariou no último domingo. Então, se puder incluir na pauta esse voto de congratulações, nós ficaremos satisfeitos com a casa. Só não vou permitir, vereador, porque ele não me convidou para usufruir com ele desse momento tão importante. Mas posso abrir uma exceção. Exatamente para fazer um convite especial. Pois não. Os vereadores, portanto, que aprovam a inclusão em pauta, permaneçam como estão. Aprovar. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Jorge Carvalho parece que tem a capacidade de agir por telepatia, haja vista que eu teria pedido a mesma coisa, então faço uma adesão ao pedido dele, onde se inclua também a moção para o doutor Carlos Henrique Corrêa, que é um advogado que também tem prestado relevante serviço em nossa sociedade. Toda vez que se chega ao Palácio Barão de Nova Friburgo, ele está sempre com um sorriso no rosto, assim como Davi, atendendo a todos com carinho e com afeição. Óbvio que esse teria que ser uma regra geral dos funcionários públicos, mas os dois, eles ultrapassam
o tratamento afetuoso com as pessoas. Então, vale a pena também que se faça a inclusão, porque também é uma pessoa que merece esse reconhecimento, assim como o Davi. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam a inclusão permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar ao vereador que eu possa subscrever, ainda meio que magoado com o nosso querido homenageado, mas o Davi é conhecido de todos, é um gentleman, né? Está no lugar errado. Não teria que ser secretário de comunicação, tem que ser o cerimonial de qualquer entidade, porque ele é um gentleman, recebe a todos com muito carinho e atenção, com certeza, uma pessoa que está no lugar certo lá, prestando seu serviço à nossa cidade. Parabéns, que Deus te dê muita saúde, que você continue essa pessoa que é. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente, Pois não, eu vereador. queria dar uma ressalva, destaque no voto de pesar que está sendo feito aqui para o Manuel Berbet. É o Maneca, né, que é irmão do Pedrilho da Cofema, faleceu no sábado retrasado e foi fazer um transplante de fígado e houve rejeição, fez o segundo transplante também, houve rejeição. E vou pedir também um minuto de silêncio. Pois não, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Eu queria, vereador Naminassif, pedir Vossa Excelência se eu poderia assinar esse voto. Toda honra. Realmente, o Maneca foi uma perca muito grande que o Friburgo teve, uma pessoa espetacular, irmão do Pedrinho Berbet. Uma pessoa que não era para ter morrido, mas morreu. Então, a gente lamenta muito. Vossa Excelência adiantou que eu tentei fazer esse voto com ele, mas Vossa Excelência já tinha feito na frente. Então, eu queria pedir permissão que assinasse junto. Você é uma, vereador. Muito obrigado. Vereador Renato Abirrame. Também queria pedir permissão ao vereador Naminassif para assinar este voto com o Manuel Eduardo Mendes Berbet, o Maneca. Eu não fui ao sepultamento, porque eu não tive o conhecimento, fui à missa de sétimo dia, que foi realizada no sábado passado, e o Maneca é um cidadão extraordinário, um empresário da Cofema, e Maneca era médico, muita gente não sabe disso. Maneca era médico, formado em medicina e infectologista. Ele rapidamente abandonou a profissão e se dedicou ao empresariado com grande sucesso. Então, eu queria assinar também esse voto. É uma honra muito grande, senhor. Pela ordem, presidente. Vereador Jorge. Também peço autorização ao vereador Naminassif para acompanhá-lo. Maneca realmente uma figura tradicional em Nova Friburgo, de família tradicional, um grande amigo, vascaíno, de todas as horas. Fizemos aí várias incursões ao Maracanã, juntamente com o ex-vereador Joel Duarte e Serginho Moncleber, e Maneca sempre muito alegre, brincalhão, participativo, amigo dos amigos. A cidade realmente perde um grande friburguense e realmente fica mais triste porque Maneca estava sempre trazendo alegria aos ambientes em que ele frequentava. O vereador Maneca era... Conheci Maneca quando jovem ainda, ele realmente era médico, ele exercia medicina. Ele largou a medicina para ficar no comércio. E o Maneca, ele tinha uma brincadeira, eu chamava ele de Coxinha, o apelido dele. Aí ele me chamava de Coxinha e Maneca era uma pessoa que ele era um bom vivant. Maneca era uma pessoa que humilde, uma pessoa que tentava ajudar as pessoas. Foi uma perda muito grande e eu vou pedir a Vossa Excelência também que aprove esse minuto de silêncio. Pois não. Senhores vereadores, em votação os votos de pesar, com a solicitação do vereador para que seja respeitado o minuto de silêncio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a todos que de pé cumpram o minuto de silêncio.
Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão nesta casa, nós fomos sabedores, eu não estava presente, de que foi rejeitado o atestado médico enviado pelo prefeito a esta casa. E eu quero aqui esclarecer o seguinte: todos sabem da minha ligação, da minha amizade pelo prefeito Heródoto Bento de Mello. Mas, com certeza, se eu estivesse aqui também, eu até parabenizo a casa, também, o meu voto seria pela rejeição do atestado. Por quê? Nós já havíamos votado, se não me falha a memória, seis atestados anteriores, aprovando aqui, com um conteúdo não satisfatório. E nós, em respeito ao prefeito, viemos aceitando o atestado, mas sempre reivindicando que nos enviasse maiores dados, para que nós pudéssemos saber realmente a situação de saúde que se encontrava o prefeito. E, na verdade, a gente considera até uma falta de respeito, não só com essa casa, mas também com o povo friburguense, que não tem uma notícia concreta. Então, embora eu não estava presente, porque já havia assumido um compromisso de viagem anteriormente, pedi licença ao presidente dessa casa para que eu pudesse viajar, mas quero reafirmar aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo prefeito Heródoto Bento de Mello, pela amizade que eu tenho com o prefeito, eu com certeza também votaria pela rejeição do atestado, até porque nós precisamos de informações maiores. Lamento não estar presente, mas quero aqui reafirmar a minha posição, porque durante os meus 4 mandatos anteriores e o 5º que eu estou exercendo agora, jamais fugi às minhas responsabilidades, jamais me abstive de qualquer votação neste plenário. Se estivesse aqui, mais uma vez, quero reafirmar, o meu voto também seria contrário. Então, é só para que fique claro isso. Infelizmente, não pude estar presente, mas quero parabenizar a Câmara por ter tomado esta decisão, porque realmente a situação não poderia continuar da forma que estava. Ressaltando também que o prefeito Dermeval Barbosa Moreira vem fazendo o seu trabalho, tendo a sensibilidade, inclusive, pelo período agora da tragédia que se abateu a Nova Friburgo, com todo cuidado, com todo zelo, ter feito o trabalho, deixando que o vice-governador, inclusive, pudesse ajudar a nossa cidade, tendo essa sensibilidade, que era um momento realmente que o prefeito precisaria ter um determinado jogo de cintura, e assim o fez. Eu acho que o prefeito está indo muito bem. Espero realmente que o prefeito Heródoto possa se restabelecer, mas nós realmente precisamos de dados concretos, dados que realmente a gente possa fazer uma avaliação melhor do estado de saúde do seu prefeito. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Pois não, vereador. Questão de ordem. Eu estou vendo aqui no expediente uma alteração de um projeto da lei 3.894/2011, do Executivo Municipal. Eu queria pedir se não há condições de colocar esse projeto na ordem do dia, porque essa alteração da lei está do aluguel social. Porque esta casa aqui, quando aprovou o aluguel social na forma unifamiliar, não multifamiliar. E essa questão tem trazido alguns problemas a algumas famílias nessa cidade, porque não tem imóveis para alocar a todos. E há uma certa urgência nessa votação. Então, eu queria ver se a Câmara aprovasse de imediato, que passasse para o ordem do dia esse projeto, essa alteração da lei. Meu vereador, nós temos, na verdade, 2 alterações feitas à lei do aluguel social. Essa é a segunda, nós temos uma outra anterior, e seria importante, se a Câmara aprovar, o plenário aprovar, que as 2 venham, portanto, à votação nesta noite. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, alguns projetos aqui que eu gostaria de incluir na ordem do dia. Inicialmente, moção especial de louvor, cujo autor é o vereador Isaac Demani, com a Associação dos Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais de Nova Friburgo, do mesmo vereador com a Rádio Conselheiro FM e com a Luau TV, ainda todos eles do vereador Isaac Demani. Do vereador Luciano Faria, que faz uma moção especial de louvor com o vereador Isaac Demani, e do vereador Marcos Medeiros, uma moção especial de louvor ao 1º Sargento Isaías Henrique de Oliveira, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Nova Friburgo.
Todas elas têm parecer favorável da presidência, eu preciso do parecer dos demais membros da CCJ. E gostaria também de incluir, além dos 2 projetos citados pelo vereador Nami Nassif, de autoria do Executivo, mais 2 projetos, o de número 9.176, que ratifica o protocolo de intenções celebrado entre Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, objetivando a constituição do consórcio intermunicipal Serra Carioca. E o que regulamenta o fundo especial, que é o que autoriza a abertura de crédito especial para os orçamentos fiscal e de seguridade social, no montante até 30 milhões de reais. Haja vista que esta rubrica não consta do orçamento e esse programa foi criado e aprovado por esta Casa na sessão extraordinária, na última sessão extraordinária realizada. Se Vossa Excelência e se o plenário assim entender, eu gostaria, portanto, senhor presidente, que logo após a aprovação, que a sessão fosse suspensa por 30 minutos, para que possamos analisar esses projetos que já estão na casa, não são projetos que chegaram agora, são projetos que já estão na casa desde o dia 7, o 9222, e desde o dia 1º, o 9176. E depois, no intervalo, se for aprovado, um acordo aí entre o vereador Cláudio Damião e o vereador Marcos Medeiros sobre uma sessão específica sobre o mesmo tema. O projeto está aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, submeto ao plenário as inclusões solicitadas pelos vereadores Nami Nassif e Jorge Carvalho. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Daremos início à nossa ordem do dia. Como os senhores podem observar, nós fizemos aqui, colocamos na nossa ordem do dia vários projetos, muitos, né, que estão aí já há algum tempo na casa e que chegaram para a secretaria. A gente precisa dar uma desafogada na nossa pauta, portanto, nós colocamos aqui muitos deles e é lógico que, dentro do possível, pediria aí a compreensão dos autores, né, dentro do possível, mais uma vez reafirmo, para que a gente possa discuti-los da melhor forma possível, né, e que a gente haja aí um aproveitamento melhor do nosso tempo. Em segunda discussão, projeto de autoria do vereador Isaac Demani, que obriga todas as entidades friburguenses que recebem subvenções do município a prestarem conta e dar outras providências. Projeto já lido em primeira discussão, não havendo necessidade de nova leitura. Em discussão, segunda discussão. Senhor presidente, rapidamente, é um projeto de lei que traz para a Casa Legislativa desse município todas as prestações de conta das entidades do nosso município que recebam subvenções. Por que isso, senhor presidente? Muito embora saibamos que o Executivo Municipal analisa as contas prestadas pelas entidades, eu achei por bem que nós, vereadores, como órgão fiscalizadores que somos no nosso município, também tivéssemos acesso a essas contas e pudéssemos aí acompanhar mais de perto o gasto efetuado aí do dinheiro público por essas entidades. Não há desconfiança de nenhuma entidade especificamente, mas há necessidade de acompanharmos de perto como está sendo gasto o dinheiro público. Então, se essas entidades recebem dinheiro do município de Nova Friburgo, nada mais justo de que nós, vereadores fiscais que somos, possamos aí analisar mais de perto como está sendo efetuado esses gastos do dinheiro público e eventuais contradições ou erros encontrados, eles possam ser sanados e corrigidos. Então, senhor presidente, como o projeto já foi lido, já foi discutido em primeira discussão, eu peço o apoio dos senhores vereadores na aprovação em segunda discussão. Após a discussão, em votação, segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também segunda discussão, de autoria do vereador Isaac Demani, projeto 2585/09, destina ao chefe de família que tenha filho portador de deficiência ou mobilidade reduzida a preferência na aquisição de unidades habitacionais populares em Nova Friburgo.
Projeto já lido em primeira discussão. Não havendo necessidade de nova leitura, em discussão, segunda discussão. Senhor presidente, novamente, rapidamente, mais um projeto de lei que faço, que traz a essa Casa de Leis o debate sobre as pessoas que têm deficiência física ou mobilidade reduzida, uma bandeira que venho levantando, defendendo nessa casa, e especificamente nesse projeto de lei, dando preferência a essas pessoas que têm mobilidade reduzida ou deficiência física, a preferência na aquisição de imóveis de habitações populares. Fica definido em lei que 5% da quantidade dos imóveis que serão construídos em habitações populares, preferencialmente deverão ser entregues ou vendidos a pessoas que tenham esse tipo de deficiência, esse tipo de mobilidade. Com certeza, vereador Jorge. O projeto de Vossa Excelência é extremamente interessante, mas eu entendo que ele pode ser complementado com a indicação seguinte, com o projeto seguinte do vereador Marcos Medeiros, que destina a mulher chefe de família a preferência na aquisição de unidades habitacionais populares de Nova Friburgo. Então, seria interessante, se Vossa Excelência entender, a colocação de uma emenda aproveitando o projeto seguinte. Não sei se... Fazer uma fusão dos projetos, né? Exatamente. Não sei se o vereador Marcos Medeiros concorda, porque a ideia do vereador Marcos Medeiros é interessante. Sim. Com certeza. Destina a mulher chefe de família preferência na aquisição de unidades habitacionais populares de Nova Friburgo. E Vossa Excelência tem no seu projeto a preferência para a família que tem um portador de deficiência. Eu acho que esses dois projetos poderiam chegarem aí, depende dos autores, é só uma sugestão, porque eles têm o mesmo objetivo, certo, que é a aquisição de habitações populares. Na verdade, e uma garantia às famílias, e sempre, na maioria dos casos, acaba ficando a mulher como chefe da família. Na verdade, senhores vereadores, ambos os projetos já foram aprovados em primeira discussão. Então, para ver isso... Vai ter que se retirar o projeto e votar de novo. Eu acho, vereador Jorge, a sua ideia é realmente útil, mas vai atrasar, assim, no meu ponto de vista. Não sei se o vereador Marcos Medeiros concorda, perdão, vereador. Eu não teria nenhum problema, seria até uma honra fazermos um projeto juntos, já fizemos isso outras vezes, mas vai atrasar talvez a aprovação do projeto. Já houve a primeira discussão, estamos na segunda discussão, hoje sendo aprovado, irá a sanção do prefeito. Apenas para que dê a dinâmica e seja aprovado, vamos... Perfeitamente, meu nobre, eu só quis contribuir. Mas foi válida a sua contribuição, vereador Jorge Carvalho, com toda certeza. Então, senhor presidente, resumindo e acabando rapidamente a discussão desse projeto especificamente, eu peço o apoio dos vereadores, mais um projeto que traz aí aos deficientes, às pessoas que têm alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, o amparo da lei para que tenham aí um tratamento diferenciado, para que possam receber um acolhimento maior do Estado, no sentido de que tenham aí a sua necessidade um pouco reduzida por conta da atuação do homem público. Então, peço o apoio dos vereadores. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também, em segunda discussão, de autoria do vereador Marcos Medeiros, projeto 2502/09, destina a mulher chefe de família preferência na aquisição das unidades habitacionais populares em Nova Friburgo. Projeto já lido em primeira discussão. Não havendo necessidade de nova leitura, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, o artigo 226 da Constituição prevê que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. E todos nós acompanhamos o crescente aumento do número de lares que estão sob o comando da figura feminina. As mulheres na sociedade brasileira, em especial, são, nesse momento, várias delas desafiadas a chefiar lares no nosso município, no Estado e no país. Onde, inserindo essa lei no ordenamento jurídico municipal, com certeza é uma atitude equilibrada administrativa, uma atitude lúcida, aonde se tem como objetivo preservar a família, aonde esse novo formato merece
que essa proposição supracitada, onde 10% das unidades habitacionais, através dos programas de construção de habitações populares que serão financiados pelo poder público, que possam ser destinados por essas guerreiras, pelas mulheres friburguenses. A gente que anda esse município sabe que essas chuvas torrenciais que assolaram a nossa cidade, centenas e centenas de mortes se deram no interior de residências. Anos próximos passados, vários foram os prefeitos que, infelizmente, foram coniventes com construções irregulares na nossa cidade, aonde chegou-se até a destinar material da própria prefeitura, terrenos da prefeitura, para que fizesse com que essas famílias, determinadas famílias que foram, infelizmente, levadas a óbito através dessa tragédia, construíssem locais que são locais, nesse momento, que a natureza mostrou que não quer o homem, nem a mulher, nem a criança próximo desses locais, porque, através das enchentes, dos morros que derreteram, destruíram essas residências. E as mulheres, elas que são responsáveis pelo sustento das famílias hoje em dia, merecem essa prioridade na aquisição das casas, assim como foi feito pelo projeto de lei do vereador Isaac Demani, que destina ao chefe de família que tenha filho portador de deficiência também a prioridade. Por quê? A vida é muito difícil, todo mundo sabe aqui que para se viver, a cada dia a gente enfrenta alegrias, enfrenta tristezas, mas a gente vai levando. E imagina a mulher que às vezes é discriminada no meio da nossa sociedade, os portadores de deficiência, que também são pessoas, infelizmente, que às vezes encontram essa discriminação em nossa sociedade, e quando, através desse ordenamento jurídico municipal, a gente consegue inserir essas proposições, com certeza o grande objetivo é que possa amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas que, ao administrarem suas famílias, encontram essas problemáticas a cada dia, a cada momento. Tenho a certeza que todos que estão aqui conhecem histórias de mulheres que são chefes de família, de famílias que têm filhos, parentes, que são portadores de deficiência, são pessoas, às vezes, que precisam desse mínimo, que é o razoável benefício, para que possa lhes ajudar na preservação da própria família e no formato desse SPEC constitucional que há nessa novidade. E o sonho da casa própria é uma vontade, uma esperança que todos têm. Imaginam pessoas, mulheres que, infelizmente, não conseguiram manter um relacionamento com seu marido por qualquer motivo que seja e que ficaram responsáveis pela administração, pela aquisição de recursos, por trabalhar e poder adquirir esse bem tão importante que é a sua casa. Então, nesse sentido, peço e espero aos meus pares que, óbvio, entendam essa demanda da nossa sociedade, onde possamos dar prioridade às mulheres chefes de família, para que elas possam exercer seu poder familiar ainda com mais facilidade, porque eu tenho certeza que esse quadro evidencia e demonstra que as mulheres que são trabalhadoras merecem essa possibilidade de obter esse bem tão importante para si próprio e para sua família, porque são desafiadas a cada dia a manter o sustento de seus filhos. Então, peço e espero a aprovação para que a gente possa, de maneira lúcida, consagrar nessa proposição a nossa atenção que a gente tem pelas mulheres que são chefes de família. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Eu gostaria de fazer uma sugestão aos senhores vereadores, para que nós votássemos todos os projetos de indicação legislativa em votação única,
em discussão única. Pela exatamente, seria a pela ordem que eu postulação. solicitei, seria nesse mesmo sentido. Desobstruiria a pauta, já ganharíamos tempo. São indicações de Peguei aqui curso normal. Peguei a bola de cristal aqui do vereador Jorge Carvalho. Então, fica aí a sugestão dos 3. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, portanto. Vamos em discussão única, projetos de indicação legislativa, número 5.794/010, de autoria do vereador Luciano Faria, solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de criar o programa Nova Friburgo Saudável, no município de Nova Friburgo. Solicitar o vereador Isaac Demani para fazer a leitura rapidamente. Eu vou pedir para subscrever essas 2 indicações do vereador Edson Flávio também. Pois não, vereador. Vereador Isaac Demani. Você me deu o número errado. Desculpa. Fernando. Tem indicação. No expediente só que tem. Indicação legislativa. Senhor presidente, requeiro à Câmara Municipal de Nova Friburgo, após observadas as formalidades regimentais, que seja consignado em ato dos nossos trabalhos, enviado a seguinte mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, cujo intuito é atender os objetivos do seguinte anteprojeto de lei. Anteprojeto de lei. Cria o programa Nova Friburgo Saudável no âmbito do município de Nova Friburgo. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal de Nova Friburgo fica autorizado a criar o programa Nova Friburgo Saudável, cujo objetivo é a promoção da saúde através de prática de atividades que elevem a qualidade de vida dos friburguenses, envolvendo autoridades locais e membros da comunidade. Parágrafo único. Fará parte desse programa a instalação, manutenção e utilização de academias de terceira idade, ATI, com acompanhamento de profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e de educação física. Artigo 2º. O programa de que trata a lei será implantado pela Secretaria Municipal de Saúde e poderá contar com a parceria e verba das demais secretarias de governo. Artigo 3º. As despesas com a aplicação da presente lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, e de parcerias ou convênio com órgãos federais, estaduais e ou da iniciativa privada. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina vereador Luciano Faria. Está lido, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, a saúde é um direito constitucional de todos e a indicação legislativa tem como objetivo a promoção da saúde, como hábitos saudáveis, prática de atividades físicas, reeducação alimentar, além de estabelecer políticas públicas saudáveis e criar ambientes favoráveis à prática do esporte e, consequentemente, favorecendo a saúde, doutor Renato. Isso eu fiz, de entrada nesta casa, essa indicação, como eu fiz na época da lei autorizativa do programa Bairro Escola. Junto com a indicação, vem o passo a passo de todo o processo que a Prefeitura precisa de implantar esse projeto, apresentando os projetos, tem a lei federal já liberada, e também fiz para estimular, senhor presidente, senhores vereadores, a Academia da Terceira Idade, como diz aqui no parágrafo único, fará parte desse programa a instalação, manutenção, utilização das academias da terceira idade, AT, com acompanhamento de profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e profissional de educação física. Como já cansei de debater, de trazer esse tema para esta casa, o trabalho que é feito da Academia da Terceira Idade, o custo-benefício, aqueles equipamentos, o kit, vamos dizer assim, de todos os equipamentos, que são 14 aparelhos e que se podem utilizar até 45 idosos ao mesmo tempo, custa R$20 mil. E a gente fazendo uma comparação, doutor Renato, com o que
é feito ali na Academia da Terceira Idade hoje, a única academia do interior do estado do Rio, e trouxe para Nova Friburgo a custo zero para o Poder Executivo, já atende a 280 idosos ali no Centro de Convivência da Felicidade. E o custo-benefício é muito baixo. Você utiliza, gasta R$20 mil de uma vez só, e ali está economizando com medicamento, com atendimento médico na saúde. E, infelizmente, né, a academia fez 1 ano agora em fevereiro, e o Poder Executivo, né, não continuou com esse programa, né? Então, foi uma forma de estimular o Poder Executivo em trazer o programa Nova Friburgo Saudável, que existe a verba já em Brasília, é só apresentar os projetos, e um dos projetos seria a Academia da Terceira Idade. Está aqui nos visitando hoje o Ricardo Figueira, lá de Olaria, e seria muito bom, o Ricardo, lá em Olaria, ter uma Academia da Terceira Idade, né? Como seria bom ter em Rio Grandina, como seria bom ter em São Pedro da Serra. Por quê? Que evitaria esses idosos saírem dos bairros onde moram e vir para o centro da cidade, porque infelizmente aqui na nossa cidade, acima de 60 anos ainda paga passagem, em alguns municípios não pagam, né? A ex-governadora Rosinha Garotinho implantou uma lei estadual que os municípios teriam que se adaptar para ter o passe livre acima de 60 anos. Aqui em Friburgo, infelizmente, ainda não houve essa mobilização. O vereador Isaac Demani até apresentou um projeto, mas se encontra no Executivo já há 2 anos, sem a resposta do Executivo, né? E a gente acha necessário ter esse trabalho nos bairros, para que os idosos não precisam de vir ao centro da cidade, vereador Nome, e gastar R$5 de passagem, que é um absurdo, o preço da passagem Nova Friburgo, para poder participar das atividades aqui no Centro de Convivência da Felicidade, podendo fazer esse trabalho de prevenção à saúde do idoso no bairro onde mora. Então, a gente está fazendo esse projeto, Programa Nova Friburgo Saudável, para estimular o Executivo, né, que gasta tanto em outras coisas sem necessidade, e podendo gastar com a terceira idade, que nesse momento que precisa do seu dinheiro para medicamento, né, para poder usar na forma de lazer, tem que gastar ainda com passagem, podendo fazer essas atividades próximo da sua residência. Vereador Renato Abirrame. Obrigado pela concessão. Boa parte. Realmente, Nova Friburgo Saudável, nós temos que prevenir as doenças. E algumas medidas simples, vereador Luciano, podem impedir determinadas doenças, pode reduzir o impacto dessas doenças e pode permitir uma qualidade de vida muito melhor que as pessoas estão tendo. O simples caminhar pelo menos 30 minutos, não é, vereador Jorge Carvalho, por dia, é essencial para que se mantenha uma condição boa cardiovascular, respiratória, previne, inclusive, artroses, previne osteoporose, previne determinados tipos de câncer. A alimentação nossa é muito ruim, muito ruim. A alimentação do brasileiro é muito sal, muita gordura, muitos enlatados. As pessoas comem poucas frutas, verduras, legumes, grãos. É preciso modificar. Essas mudanças têm que ser ensinadas à população e estimuladas. Eu acho que é uma pena que o centro não esteja funcionando adequadamente, já até parado já, embora a indicação legislativa de Vossa Excelência foi muito importante, e é preciso que o governo olhe essas indicações legislativas com maior carinho, porque isso é uma contribuição do Legislativo para o Executivo, porque nós que estamos lidando com as pessoas na rua e sabemos das necessidades dessas pessoas. Inclusive, doutor Renato, a essência do programa é esse. Hábitos saudáveis, práticas, atividades físicas, reeducação alimentar, como o senhor bem lembrou. Então, a essência do programa já traz a reeducação alimentar. Inclusive, como o senhor falou também, o dinheiro investido em prevenção, né, ele pode ser triplicado, não havendo a prevenção, nos gastos em remédios e atendimento, tratamento hospitalares. Então, senhor presidente, é uma indicação simples, né, que a gente espera que o prefeito acate e implante no nosso município. Com certeza vai estar aí colaborando e muito para a prevenção da terceira idade de Nova Friburgo. Obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação legislativa de autoria do vereador Renato Abirrame, número 6.411/010,
solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de modificar a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde, de novo, na forma desta indicação legislativa. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura rapidamente. Senhor presidente, tem uma correção aqui, na hora que o vereador Isaac Demani for ler, em vez de cardiologia, ginecologia. Clínico geral, ginecologia. Eu vou ler ginecologia, senhor presidente. Vou fazer a correção de ofício pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, com uma observação aqui atrás. Projeto de indicação legislativa. Artigo 1º. Fica modificado na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde as unidades do Programa de Saúde da Família de Muri, Lumiar, Rio Grandina e Amparo, para se tornarem unidades básicas de saúde. 2. O funcionamento das novas unidades far-se-á na forma de 3 turnos de 7 às 11, 11 às 15 e 15 às 19 horas. 3. As unidades que se referem ao inciso anterior deverão ser compostas por 3 especialidades básicas, sendo elas clínico geral, ginecologia e pediatria. 4. As unidades pré-existentes serão transferidas para outras localidades, obedecendo os critérios demográficos do município. Assina o vereador Dr. Renato Abirrame. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, quando fui secretário de Saúde, nós conseguimos trazer para Nova Friburgo, em 2006, 4 anos após a implantação do Programa de Saúde da Família no Brasil, pelo prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, para Nova Friburgo. Nós, naquela ocasião, já tínhamos resolvido o problema do centro, de conselheiro, de olaria, já não tínhamos mais fila, mas restava a zona rural, que não era assistida, era, ao contrário, desassistida. Os médicos iam lá uma vez por semana e fingiam que atendiam, porque uma vez por semana realmente é insuficiente para atender aquela demanda tão grande. Criamos o Programa de Saúde da Família para justamente completar o atendimento na zona rural. Foi escolhida primeiro a localidade de Centenário e ia sendo estendido progressivamente até a plena ocupação de todos os espaços da zona rural. E era um programa pioneiro, porque Niterói, que era a cidade que foi implantado pela primeira vez, não tem zona rural. E nós estamos aqui tendo um desafio de implantar o Programa de Saúde da Família, na época que ainda esse programa não estava muito difundido no Brasil. Atualmente, se criou várias unidades, inclusive algumas delas foram criadas na nossa época, mas as populações desses distritos, dessas localidades, não está sendo atendida de uma forma adequada, porque o Programa de Saúde da Família, ou Estratégia de Saúde da Família, é para atender uma população de 1.500 no máximo, 1.500 habitantes por unidade. Se nós formos dar exemplo de Rio Grandina, por exemplo, a população de Rio Grandina é 10 vezes maior do que essa. A população de Muri é muito mais do que essa. A de Lumiar e Amparo, que são os distritos aqui que nós estamos apontando, muito maior do que essa. Então, o Programa de Saúde da Família está capenga, não funciona de uma forma adequada, funciona como se fosse um ambulatório, um médico só para atender toda essa população, é inconcebível. Então, nós propomos aqui não extinguir o programa, ao contrário, nós estamos direcionando já essa estrutura para localidades onde esse programa pode ser adotado. São populações fixas, com limite de geográfico e com vida própria. São as regiões que serão atendidas pelo Programa da Saúde da Família. Enquanto que se transformar em unidade básica de saúde, isso significa que nós vamos ter 3 turnos com clínico geral, ginecologia e pediatria, que são exatamente as especialidades básicas, com uma resolutividade de até 90%. Então, as populações dessas localidades passariam a ser atendidas plenamente, completamente, não precisariam, a não ser para os especialistas, e aí são menos de 10%, se deslocar para o centro de Nova Friburgo e teriam ali sua atenção de saúde muito bem elaborada, porque
teriam médicos suficientes para atender essa população. É lógico, nós sabemos de algumas dificuldades em relação, por exemplo, a localidades distantes. Aqui eu falo aqui, basicamente, a localidade distante aqui é Lumiar, Rio Grandina nem tanto, Amparo nem tanto, Muri nem tanto, mas poderia se oferecer uma gratificação especial para os profissionais de saúde para que eles pudessem atender essas regiões. Eu lembro que no Rio de Janeiro, por exemplo, o município do Rio tem uma extensão territorial muito maior do que Nova Friburgo e os médicos atendem em Campo Grande. A minha filha mesmo trabalha em Campo Grande, no Rocha Maia. Ela sai de lá, é quase 1 hora de viagem. Isso é perfeitamente possível, perfeitamente execuível, e eu acho que nós temos que dar à população da zona rural um atendimento adequado, condigno. Fingir que estamos atendendo, nós estamos hoje fingindo que estamos atendendo pelo Programa de Saúde da Família. Eu tive a ocasião de visitar muitas dessas unidades, inclusive na companhia do vereador Cláudio Damião, e vimos ali a total impossibilidade do atendimento, não por culpa dos profissionais de saúde que se dedicam, que procuram. Lumiar, por exemplo, tem uma médica extraordinária, só que não dá conta do atendimento, não dá conta, não é possível atender uma população de 12, 15 mil habitantes, um médico só, isso é inconcebível. A Organização Mundial de Saúde diz que um médico tem que atender no máximo 1.000 pessoas. Então é impossível continuar dessa forma. Esse projeto é muito importante porque vai reduzir o atendimento nas unidades do centro, no Hospital Raul Sertã e na UPA. Portanto, eu peço aos vereadores que aprovem esse projeto de indicação legislativa e espero que seja atendido pelo governo municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Também por indicação do vereador Renato Abirrâmia, indicação legislativa 7.147/010, solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de estabelecer na estrutura organizacional da Secretaria de Saúde a obrigatoriedade de identificação do médico em todas as unidades. Na verdade, não precisa de leitura, porque do próprio enunciado já é a própria indicação legislativa. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, e a justificativa é uma justificativa simples, não é? Existe uma resolução do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, número 213 de 2006, que obriga as unidades de saúde a terem os seus médicos identificados. E aí nós tendemos aos outros profissionais de saúde essa indicação. Isso aí é para, evidentemente, proteger o paciente e garantir ao profissional que faz o diagnóstico, que faz o tratamento, que seja realmente capacitado para esse fim. Infelizmente, aqui em Friburgo isso não é cumprido. Nas unidades, nenhum médico está identificado praticamente. Eu já fui várias vezes no pronto-socorro, e os colegas aqui, os companheiros, já foram também, e verificaram, estarrecidos, que os médicos, além de atenderem no pronto-socorro sem uniforme, com a roupa da rua, sem jaleco, sem uniforme, sem nenhuma identificação, isso é um absurdo. Várias vezes eu fui no pronto-socorro e procurei quem é o médico que está atendendo. Aí fui lá, o médico estava com a roupa que normalmente ele anda, e isso é absurdo. E sem nenhuma identificação. Como é que eu vou saber que o paciente vai saber se aquele médico que está ali realmente está capacitado? Essa identificação é obrigatória, é uma coisa tão primária que eu fico até com vergonha de fazer essa indicação. Mas, infelizmente, como não é cumprida aqui a resolução do Conselho Regional de Medicina, nós pedimos, com essa justificativa, que o governo municipal faça isso, que é só cumprir a resolução do CREMERGE do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ainda do vereador Renato Abirrâmia, indicação legislativa 7.695/010, que cria o Centro de Tratamento e Atendimento para Fumantes na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Friburgo. Em discussão. Senhor presidente, esse projeto de indicação legislativa é datado de 5 de junho de 2010, e depois desse período, a Prefeitura já implantou o serviço, então não vai ser mais necessária a indicação legislativa. Pois não, portanto, retirado
por solicitação do autor. Indicação legislativa de autoria do vereador Cláudio Damião, número 5.506/09. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito a fim de reajustar a remuneração dos conselheiros tutelares. Em discussão. Quer que leia? Solicitar ao vereador que faça a leitura da indicação legislativa. Nova Friburgo, 4 de dezembro de 2009, indicação legislativa. Solicito na forma regimental à mesa diretora o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, cujo escopo é atender os objetivos da seguinte indicação legislativa. O Conselho Tutelar consiste em órgão público que exerce papel altamente relevante na proteção e garantia dos direitos da infância e da juventude, exercendo os poderes instituídos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por se tratar de serviço público de interesse local, o município deve dispor sobre a organização, remuneração dos conselheiros, a jornada do trabalho e demais direitos trabalhistas, respeitando as diretrizes constitucionais e da legislação federal. Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, encontramos as seguintes atividades: atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção, atender e aconselhar os pais ou responsáveis e aplicar medidas pertinentes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos e entrar na justiça quando alguém, injustificadamente, descumprir suas decisões, levar ao conhecimento do Ministério Público fato que o Estatuto tenha como infração administrativa ou penal, encaminhar à Justiça os casos a que elas são pertinentes, tomar providências para que sejam cumpridas medidas socioeducativas aplicadas pela Justiça a adolescentes infratores, expedir notificações em caso de sua competência, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes quando necessário, assessorar o Poder Executivo